regulamento, tá? A dúvida é o seguinte, professora, então hoje a gente tem a Lei 14.133. Todos os regulamentos anteriores que a gente tem, eu vou poder aplicar? Ou seja, o decreto 10.024 de 2019, a instrução normativa número 5 de 2017, então, por exemplo, pregão eletrônico, a gente tem um decreto de pregão eletrônico, né? Só que é o decreto que a gente tem hoje, que é o 10.024 de 2019, que regulamenta o pregão nos termos da lei 10.520, que é a lei lá do pregão, tá? Mas a gente sabe que durante o período aí de 2 anos, né, até dia 1º de abril de 2023, a gente tem a convivência dos dois regimes, Lei 8.666, Lei 10.520, tá? E Lei 14.133, que já está vigente, tá? Eu vou poder usar a Lei 14.133 para uma licitação aqui num pregão eletrônico e aplicar o Decreto 10.024? Essa é a primeira dúvida. Então vamos lá. Antes de eu responder essa dúvida, eu vou te trazer as duas correntes que os professores têm defendido e vou te explicar qual eu me afilio, tá? Nesse primeiro momento aqui. Pode ser que eu mude de ideia, mas por enquanto eu estou firme aqui nessa minha orientação. Por quê? Nós temos então, na Lei 14.133, muitos dispositivos que, para serem aplicados, eles vão precisar de um regulamento, tá? São regras que tem na lei que, para que a gente possa aplicar, ela vai precisar ter um regulamento. Por exemplo, a questão dos programas de compliance, programas de integridade. Tem algumas situações que o legislador ele fala, por exemplo, que licitações de grande vulto, a gente tem que exigir do contratado, até pelo menos 6 meses depois, né, de firmado o contrato, um programa de integridade, um programa de compliance. Mas como é que vai ser feito esse programa? Quem é que vai fiscalizar se o programa realmente existe? Não tem como a gente saber enquanto não vier o regulamento. É somente com o regulamento que a gente vai ter qual vai ser o modo de aplicação, qual vai ser o modo de conseguir cobrar do fornecedor esse programa de integridade. Então, aqui são alguns exemplos que eu estou dando para você. Casos que eu preciso ter um regulamento e outros casos que não, que independe de regulamento, já posso aplicar imediatamente ali muitos artigos da lei. E aí vem essa dúvida, né? Será que eu posso ir aplicando com os regulamentos que eu já tenho? Posso pegar lá um dispositivo, por exemplo, sistema de registro de preços, que vai ter um regulamento. Eu posso já aplicar com o decreto 7892, nos termos do decreto 7892, dentro da lei 14.133, ou não? O decreto 7892 de sistema de registro de preços, ele só pode ser aplicado em base da lei 8.666, quando a licitação foi feita pela 8.666. Como é que fica isso? Então, quando a gente tem, tá? Antes de eu te explicar aqui a resolução dessa questão, eu só queria trazer rapidamente aqui o critério que a gente tem uma técnica, na verdade, quando existe uma aparente antinomia. O que é aparente antinomia? Quando a gente tem, por exemplo, um conflito entre duas normas, a gente tem 3 técnicas aqui para resolver um conflito entre duas normas diferentes, tá? O primeiro critério que eu trouxe aqui para você é o cronológico. O que é o cronológico? A lei mais nova prevalece sobre a lei mais antiga. A lei mais nova prevalece sobre a antiga, quando nós tivéssemos aí 2 legislações conflitando, tá? O segundo critério é da especialidade. Isso significa que a lei especial prevalece sobre a lei geral. Em que sentido? Lembra que nós temos lá, por exemplo, nas estatais, a lei 13.303? Então, se eu estou diante de uma estatal para participar da licitação, para aplicar a licitação, eu vou aplicar a 14.133 ou a 13.303? Vou aplicar a 13.303, que é a lei especial da estatal. Nas estatais se aplica a lei delas, a lei especial. E o critério hierárquico, qual que é o critério hierárquico? A norma superior prevalece sobre a norma inferior. O que é a norma superior? Eu tenho uma lei aqui e aqui eu tenho um decreto. O decreto ele é inferior à lei. Então, se eu tenho uma antinomia, um conflito ali entre um dispositivo da lei e do decreto, é a lei que vai valer, tá? E aí, com tudo isso, a gente tem a chamada teoria da recepção. Flávia, o que é a teoria da recepção? A teoria da recepção é uma norma que os advogados, os intérpretes de direito aplicam no seguinte sentido: olha, revogação das normas anteriores incompatíveis
com as normas atuais. Por essa teoria, significa o seguinte, quando a gente tem uma lei nova, tá? Quando a gente tem uma lei nova, que nem a 1433, eu poderia utilizar os diplomas que eu já tenho atualmente naquilo que não conflite de frente com a nova lei, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a nova lei 1433, ela vai lá e traz novos modos de disputa. Aí você pega o decreto do pregão presencial, que não tem modo de disputa nenhum. Eu não consigo aplicar, né, o decreto 3555 na nova lei 1433, porque eles conflitam, por exemplo, no caso do modo de disputa, né? Por exemplo, agora, aquela parte dos decretos, dos regulamentos que não conflite de frente com a nova lei, eles poderiam ser recepcionados e eu poderia utilizar normalmente. Então, daí começam a surgir duas correntes a respeito desse tema aqui. Primeira corrente, olha, eu posso utilizar sim todos esses decretos, esses regulamentos que já existem com a nova lei 14.133, desde que, primeira corrente, utiliza desde que não contrarie valor, objetivo ou princípio da nova lei. Quer dizer, você pode utilizar, por exemplo, a instrução normativa número 5. Você vai lá e utiliza a instrução normativa número 5 dentro do que não conflita, os artigos dela que não conflitem com a nova lei 14.133. Posso fazer isso? Já tem uma corrente de professores falando que pode fazer isso, defendendo essa orientação. E qual que é a segunda corrente? Bom, o fundamento de validade de um regulamento, por exemplo, uma instrução normativa, um decreto, veja bem, a gente tem uma lei. A lei ela está acima, lembra da pirâmide lá do Kelsen, né? Que a gente tem na base a Constituição Federal, depois a gente tem as leis, abaixo das leis que a gente tem decretos, instruções normativas. Então, quando você fala de um decreto, de uma instrução normativa, de um regulamento, então a lei é a norma primária. Quando você pega a lei 14.133, é a norma primária. Quando você pega a lei 10.520, é a norma primária. E essas instruções, esses regulamentos, eles são as normas secundárias. Veja bem, a norma secundária ela tem que buscar o fundamento de validade na norma primária. Então, quando você está lá na lei 10.520, e aí você tem aqui o decreto 10.024 do pregão eletrônico ou o decreto 3555 do pregão presencial, esses decretos eles buscam o fundamento de validade deles na lei 10.520. Então, por essa segunda teoria aqui, eu não tenho como aplicar o decreto 10.024 com a lei 14.133, que ele foi desenhado e foi escrito onde o fundamento de validade dele é a lei 10.520 do pregão, né? O decreto 7892 do SRP, ele foi desenhado onde o fundamento de validade dele é a 8666, é a norma primária dele. Então, por essa segunda corrente, eu não poderia aplicar os decretos, né, as instruções que eu tenho hoje, que foram confeccionadas sobre o manto das legislações 8666, 10.520, eu não posso chegar lá e aplicar lá na 14.133. Então, isso aqui, pessoal, vai gerar um pouco de problema, que agora só com a prática que a gente vai conseguir consolidar essas informações, né? Aguardar, de repente, o que uma jurisprudência vai trazer pra gente, o que uma doutrina dominante vai trazer pra gente. As duas correntes dá pra gente defender. Flávia, no primeiro momento, e eu posso mudar de opinião, tá, gente? Porque agora, tudo que a gente tá formando aqui, nós estamos amadurecendo as ideias, mas eu confesso que Flávia, no primeiro momento, eu me filiei a essa segunda ideia aqui. Eu já escutei palestras, debates com professores pós-doutorados, né? Professores super hiper gabaritados, eu ainda não me convenci do contrário. Então, eu ainda hoje, eu acho muito arriscado a gente ir lá abrir uma licitação com a lei 14.133 e também ficar usando ali o 3555, o 10.024, o 7892 de SRP, eu acho um pouco arriscado isso, né? Porque os fundamentos... poderia fazer ali... Nossa, imagina o exercício que vai ter que ser feito de hermenêutica para ver todas as normas, qual conflita, qual não conflita. Eu acho bem complicado isso daqui.
Então, eu, Flávia, ainda nesse momento, e você me desculpa se você tiver uma opinião contrária, que todo mundo tem direito de ter opinião contrária, né? E vai ter professores aí também com essa opinião, se você seguir outra opinião, mas eu, Flávia, ainda minha cabeça ainda tá aqui, tá? Nesse item número 2, tá? Eu entendo que a norma secundária, o regulamento de instrução, ela busca o seu fundamento de validade na norma primária, e eu tenho um pouco de dificuldade para se eu fosse servidor público, eu não faria uma licitação com a 14.133 fundamentando no decreto 2024, por exemplo. Eu aguardaria, né, sair aí o novo regulamento de pregão eletrônico para fazer uma licitação frente a 14.133, mas a gente não pode aqui carimbar nada, tá? Isso aqui é uma primeira opinião, pode ser que eu amadureça a ideia e daqui a um mês eu venha aqui, volte aqui e fale para você, ó, mudei minha opinião, agora eu penso assim, tá? A gente tá no momento aí de sensibilidade, de amadurecimento aí dos entendimentos, mas eu ainda me filio a esse segundo entendimento aqui hoje, tá?